Olá, eu sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Hoje trago esse vídeo para apresentar para vocês uma pergunta que irá calar uma seita que tem se levantado agora em nosso meio, chamado os desigrejados. Essa seita são pessoas que se afastaram dos templos e consideram que ir a templo é pecado. O argumento deles está em Atos, capítulo 17, onde diz que porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então aí eles pensam que nós acreditamos que ali é uma casa que Deus vai habitar ali, vai ter um sofá ali para Jesus sentar, uma rede, um suquinho, então ali é a casa dele para que ele descanse. Eles imaginam isso da gente, apesar que o texto de Atos 17 está falando de templo ali como sendo imagens de esculturas. O link está na descrição do vídeo, tratando sobre esse assunto de Atos 17, tintim por tintim, para que vocês também não sejam enganados assim como eles foram. Então a pergunta é a seguinte: dentro da afirmação deles, eles afirmam que não podem ir aos templos porque Deus não habita em templos de pedras feitos por mãos de homens. Então eles querem esvaziar as igrejas e se reúnem em casas de pedras feitas por mãos de homens. Vem a pergunta: Deus habita em casas de pedras feitas por mãos de homens? Então você fazendo essa pergunta a eles, você vai ver que eles vão gaguejar, enrolar, vão ficar sem resposta e vão dizer porque é templo de pedra e porque Deus não habita no templo e porque o texto está falando de templo, mas então você continua perguntando: e nas casas? Deus habita em casas de pedras feitas por mãos de homens, já que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? E nas casas de pedras feitas por mãos de homens, Deus habita? Claro que não, Deus habita em nós. Onde estivermos reunidos, ali Deus estará, seja em casas ou em templos. Mas eles agora querem nos acusar de uma coisa que eles fazem também. Eles se reúnem em casas de pedras feitas por mãos de homens. Deus habita lá? Não. Então faça essa pergunta a eles que desmoronam toda essa seita satânica, todos esses argumentos diabólicos que eles têm, e porque eles são instrumentos de Satanás trabalhando contra a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo que se reúne em templos. Então eles dizem que é pecado sem mostrar nenhum texto bíblico para isso. Então tenham cuidado, viu? Jesus já nos alertou nisso em muitas passagens bíblicas sobre esses falsos profetas que iriam se levantar, e hoje nós estamos contemplando uma equipe dessa. Eles não vão aos templos, ficam se reunindo em casas de pessoas, almoçam na casa de um, almoçam na casa de outro, jantam na casa de outro, lancham na casa de outro, e assim vão vivendo a vida, sabe? Não tem templo não, a vida deles é essa. Então fica aí a dica da pergunta para calar essa seita maldita. Viu, gente? Um grande abraço a todos.